Lição 6, 10 de fevereiro de 2019. A paz do Senhor. Título da lição: Quem domina a sua mente. Texto áureo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Verdade prática: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Leitura diária, segunda-feira, Marcos capítulo 12, versículo 30. A fé cristã é racional, assim amamos a Deus com todo o nosso entendimento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Terça-feira, Romanos capítulo 7, versículo 25. Servimos a Deus com entendimento, pois a fé cristã não é irracional. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quarta-feira, Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7. A mente carnal é a predisposição mental da carne, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformados pela renovação de nossa mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sexta-feira, 1 Coríntios 2,16. Ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sábado, Colossenses capítulo 2, versículo 18. A mente ou o entendimento carnal pode envolver erro doutrinário. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Leitura bíblica em classe. Filipenses capítulo 4, versículos do 4 ao 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Hinos sugeridos: 185, 187 e 599 da harpa cristã. Comentário. Introdução. Quem nasceu de novo é nova criatura. E assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor de nosso pensamento. Primeiro tópico, sobre a Epístola aos Filipenses, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto, a doutrina. Segundo ponto, o relacionamento. Terceiro ponto, o ensino. Filipos era uma colônia romana em uma das principais cidades da Macedônia.
Paulo esteve na cidade na ocasião de sua segunda viagem missionária e ali fundou a primeira igreja europeia. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura. O apóstolo deixou a cidade por causa das pressões locais, mas o relacionamento entre eles e os filipenses continuou. Cerca de 10 anos depois, Paulo escreveu de Roma a esses irmãos, por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo. Primeiro ponto, a doutrina. O objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários, nem de relacionamento entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. Filipenses capítulo 1, versículos do 7 ao 9. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Os problemas referentes às heresias eram periféricos. O apóstolo trata desse assunto mais como precaução. Paulo menciona os legalistas no capítulo 3, mas não era algo agudo na igreja, visto que em Filipos nem sequer havia sinagoga. Atos capítulo 16, versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos havia um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Isso mostra que a população judaica não era significativa na cidade. Note que seus habitantes consideravam-se romanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 21. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo precisasse corrigir. Segundo ponto, o relacionamento. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comum nas igrejas ainda hoje. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 14. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. É possível que o pedido do apóstolo para ajudar as irmãs Evódia e Síntique indique algum problema de desentendimento entre elas. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sinta o mesmo no Senhor. O apóstolo pede que haja unidade e harmonia entre os crentes, tendo por base a humildade e o exemplo de Cristo. O apelo paulino é para que haja entre os filipenses o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Terceiro ponto, o ensino. Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo teológico por excelência no capítulo 2, dos versículos do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. E no lar celestial prometido aos cristãos no final do capítulo 3. O sentimento de gozo e regozijo domina os crentes de Filipos, e este é um dos temas da carta, a alegria. A igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos, isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo tópico, sobre a mente no contexto bíblico, que se divide em 4 pontos. Primeiro ponto, a mente como faculdade psicológica. Segundo ponto, a mente como forma de pensar. Terceiro ponto, espírito. Quarto ponto, coração. Há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para a mente e seus derivados. Vamos estudar alguns deles aqui. Cada termo apresenta diferenças sutis, mas significativas. Primeiro ponto, a mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego emprega o termo nous, de amplo significado, como mente, entendimento, intelecto, pensamento e sentido. Romanos 11, 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? 1 Coríntios 2, 16. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25, Nova Almeida atualizada. O apóstolo Paulo, se referindo ao eu regenerado em contraste com a carne, sem o controle do Espírito Santo, é com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida, Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 2. Segundo ponto, a mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia nesse caso é de disposição e de atitude, tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Colossenses 2,18, Nova Almeida atualizada. Como positivo, armai-vos também vós com este pensamento. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 1. Assim, ter a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, significa pensar como Ele. Terceiro ponto, espírito. O substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado ainda de forma metafórica, como modo de ser, atitude, forma de pensar. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Gálatas capítulo 6, versículo 1. É uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Marcos capítulo 2, versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Capítulo 17, versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Quarto ponto, coração. O coração aparece em toda a Bíblia como o centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e volitiva. É a fonte de vários sentimentos e afeições, como alegria e tristeza. Provérbios 25, versículo 20. Quem entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Isaías capítulo 65, versículo 14. Eis que os meus servos cantarão por ter o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Deuteronômio capítulo 29, versículo 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Provérbios 14, versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa, em seus vários aspectos, mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesourás ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Esse sentimento aparece também no Antigo Testamento. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Terceiro tópico, sobre a mente de Cristo, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto, o sentimento de alegria. Segundo ponto, nossa gratidão a Deus. E terceiro ponto, a paz de Deus. O sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses era de alegria e de comunhão. É isso que deve prevalecer na vida cristã em todos os lugares e em todas as épocas. Primeiro ponto, o sentimento de alegria. Regozijai-vos é uma saudação grega, mas aqui Paulo exorta os filipenses e todos os cristãos à alegria. O apóstolo acrescenta: sempre no Senhor. O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria, e isso dá à saudação um sentimento completamente novo. Como resultado desse estado de graça está o bom relacionamento dos cristãos com as demais pessoas. O termo equidade, versículo 5, é a tradução do adjetivo grego epieikes, compreensivo, bondoso, benigno. A Almeida Revista Atualizada traduz por moderação. Essa deve ser a atitude de quem tem a mente de Cristo em relação às pessoas que nos rodeiam. É o que Deus espera de todos nós. A expressão perto está o Senhor, versículo 5, diz respeito à vinda de Jesus que se aproxima. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Diz-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo.
e nos inspira a essa moderação. Segundo ponto, nossa gratidão a Deus. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Paulo estava na prisão, mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos crentes. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, versículo 10. Mesmo nas dificuldades, quem tem uma mente guiada por Cristo não se desespera. Antes, as suas petições são levadas à presença de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Versículo 6. Terceiro ponto, a paz de Deus. O termo noema, pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões, no sentido de bem ou mal, certo ou errado. A ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação. 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Esse noema pode se corromper. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo e se tornar endurecido. 2 Coríntios 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepuja a todo entendimento, pois vai além da razão humana. Ela excede os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo 7. Conclusão. O nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade reflete o que é em nosso coração. E isso mostra por si só quem domina nossa mente. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis, e quem é dominado pelo Espírito não abre mão de sua fé, nem cede 1 milímetro sequer de sua fidelidade a Deus. É esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Para refletir a respeito de quem domina sua mente, responda. Primeira pergunta: qual o apelo paulino aos filipenses? Segunda pergunta: o que significa ter a mente de Cristo? Terceira pergunta: o que dá um sentido novo à saudação grega usada por Paulo? Filipenses 4:4. Quarta pergunta: qual deve ser a atitude de quem tem a mente de Cristo em relação às pessoas à sua volta? Quinta pergunta: o que excede o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus? A próxima lição será a lição de número 7, datada do dia 17 de fevereiro de 2019. Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Fique agora com esse lindo louvor da harpa cristã, o hino 599. A paz do Senhor e até a próxima lição. Ó tu herdeiro do reino celeste, não dormites, o fim vai chegar. Ó, se já ama e põe-te na luta, pois a vitória desejas ganhar. Não te detenhas, prazeres terrenos, pois bem depressa terão de passar. Oh, deixa a vida que o mundo te prende, vem a Cristo.
consciências dispostas à luta, ser feliz.